Oi, boa tarde. Esse aqui é o exercício 1 da lista do professor Igor Ken sobre forças magnéticas. Nesse exercício, tem um fio com formato de solenoide, com formato de bobina, que é aqui esse formato parecido com uma mola. E esse fio está sendo percorrido por uma corrente nesse sentido ali indicado pela seta, que é também o mesmo sentido que eu estou aqui percorrendo com a caneta azul. Além disso, dentro da região onde o fio está enrolado, dentro dessa região cilíndrica aqui, que ele pintou de cinza, entrou uma partícula, entrou um objeto pequeno, que tem carga Q positiva, e essa partícula ela entrou com uma velocidade V, que é perpendicular ao eixo do solenoide. O eixo do solenoide é o eixo de simetria do cilindro, seria essa reta que eu estou traçando aqui. E além disso, além de entrar uma partícula que tem carga e velocidade, dentro desse solenoide tem um campo elétrico. E esse campo elétrico está na direção do eixo do solenoide. E aí ele até que foi legal, ele desenhou aqui para baixo, nessa figura aqui, o que está acontecendo. Ele cortou esse solenoide, imagina que eu vou passar a faca aqui, e partir esse solenoide em dois pedaços iguais. E aí eu vou observar isso aqui que ele desenhou. Aqui em cima estão as correntes nos fios saindo, aqui embaixo estão as correntes dos fios entrando, e aqui passando exatamente por esse plano de simetria do solenoide, está a partícula com carga Q positiva, com velocidade entrando no plano do papel. Esse aqui é o eixo de simetria do solenoide. E aí, o campo elétrico está na direção desse eixo de simetria, no sentido da esquerda para a direita. E aí a velocidade realmente está perpendicular ao eixo de simetria, porque ela está entrando no plano do papel, perpendicular aqui ao plano do papel. E entendendo o que está acontecendo aqui com essa corrente. A corrente vai vir por aqui, e aqui em cima ela está vindo de dentro do plano do papel para fora do plano do papel. Quando chega aqui embaixo, ela entra no plano do papel. Após dar a volta, quando chega em cima, ela sai do plano do papel, e quando chega embaixo, ela entra de novo no plano do papel. Então, cada fio em cima, na parte de cima do solenoide, a corrente vai estar saindo, e na parte de baixo do solenoide, a corrente vai estar entrando. Se a gente observa a partir desse lado aqui, a corrente ela está percorrendo esse fio, está percorrendo essa bobina, essas espiras, sempre no sentido horário. Olha, e quando a corrente percorre o fio, percorre a espira no sentido horário, aparece aqui um sul magnético. Ou seja, nesse ponto aqui onde eu estou observando, as linhas de campo magnético vão estar entrando na região. Por outro lado, se eu observar a partir daqui, eu vou ver essa corrente, claro que ela não vai inverter o caminho dela, mas como eu vou observar a partir do outro lado, eu vou ver a corrente percorrendo essa espira no sentido anti-horário. Se ela vai estar percorrendo no sentido anti-horário, aqui vai aparecer um norte magnético, e se aqui aparece um norte magnético, as linhas de campo vão estar saindo, o que condiz com essa linha de campo entrando que a gente encontrou aqui. Se você não quiser decorar que quando a corrente está no sentido horário, aparece um sul, quando a corrente está no sentido anti-horário, aparece um norte, você pode usar a regra da mão direita. Se a gente usa aqui a regra da mão direita para poder ver para onde está esse campo, por exemplo, aqui nesse trecho, você alinha o seu polegar para baixo com o sentido da corrente, coloca as pontas dos dedos apontando para o ponto de interesse. Se você coloca a sua mão numa posição mais ou menos como essa que eu desenhei aqui, você vai ver que a palma da sua mão vai assumir essa direção. Vai estar para dentro do cilindro. Então, aqui a linha de campo, da mesma forma, vai estar entrando.
percorrendo o sentido do eixo do cilindro. Então, o campo magnético aqui, ele vai estar com a mesma direção que esse campo elétrico. Só que esse campo magnético não é força magnética, que nem campo elétrico não é a mesma coisa que força elétrica. O campo magnético vai gerar uma força magnética, mas ele ainda não é a direção e o sentido da força magnética. Agora que eu sei que o campo magnético está nessa direção, seja porque eu fiz a regra da mão direita aqui na espira ou aqui nesse desenho, se você fizer a regra da mão direita aqui nesse desenho, você também vai encontrar o campo magnético na mesma direção. Você pode colocar o seu polegar aqui, apontando para dentro do plano do papel, já que aqui a corrente vai estar entrando. Você coloca as pontas dos seus dedos apontando na direção onde você quer. E aí, se você coloca seu polegar entrando e coloca as pontas dos dedos nessa posição, você vai ver que a palma da sua mão vai ficar meio na vertical. E aí, a palma da sua mão, perpendicular à palma da sua mão, vai estar saindo a linha de campo magnético. E aí, de novo, a linha de campo magnético vai estar exatamente nessa direção. Então, tá aqui, na mesma direção do campo elétrico, tá o campo magnético. Mesma direção e mesmo sentido, inclusive. E agora, para encontrar a força magnética. Para encontrar a direção e sentido da força magnética, a gente agora vai usar a regra da mão esquerda, que é aquela do faça um bom vestibular. Vou desenhar aqui uma mãozinha, para a gente lembrar como que é essa regra. Tá aqui o polegar, tá aqui o indicador, tá aqui o dedo médio. E agora vem os dois dedos que estão dobrados, o anelar e o mindinho. Desculpa o desenho, mas vamos lá. O dedo, o polegar, ele é o dedo do F, do faço bom vestibular. Então, ele vai indicar a direção da força magnética. O dedo indicador é o dedo do B, o faço um bom vestibular. Ele, então, vai indicar o sentido do campo magnético. E o dedo V, o terceiro dedo, V de vestibular, ele vai indicar a direção da velocidade que a carga está percorrendo. E aí, esses três dedos, eles têm que ficar perpendiculares entre si. Bom, eu tenho aqui nesse desenho a direção da velocidade e a direção do campo magnético. Eu vou, então, alinhar esses dois dedos com o campo magnético e com a velocidade. E aí, para onde cair o meu polegar, vai estar a minha força magnética. Vou apagar aqui essa bagunça que eu fiz. Vamos lá. Então, o indicador, ele vai estar nessa direção aqui do campo magnético. Esse aqui é o indicador. A velocidade, ela tem que estar entrando no plano do papel. Então, o seu dedo médio vai ter que estar aqui entrando no plano do papel. E aí, se você colocar o seu dedo médio perpendicular ao plano do papel, encostando na tela do celular ou encostando na folha, e colocar bem aqui, você vai colocar bem aqui o seu dedo médio, encostando no ponto onde você quer descobrir a força. E vai colocar aqui o indicador, passando por cima do celular, do computador ou do... Esse aqui é o seu indicador. E eu tô colocando nessa direção porque a gente já tinha descoberto que o campo magnético é nessa direção. Se você coloca o seu dedo médio nessa posição perpendicular ao plano do papel, o indicador aqui na direção do campo, você vai perceber que o seu polegar vai cair exatamente apontando para baixo. O seu polegar, quando você coloca o dedo médio perpendicular ao plano do papel, que nem tá essa velocidade, é que desenhar 3D não é comigo, mas vamos lá. Coloca o dedo médio aqui apontando nessa direção da velocidade.
coloca aqui o indicador apontando na direção do campo, paralelo ao celular ou papel. Se você fizer isso, seu polegar vai cair paralelo ao plano do papel e apontando para baixo. Sua mão vai estar aqui, o dorso da sua mão vai estar paralelo ao plano do papel ou do celular ou do computador. E aí, se o polegar ele caiu paralelo ao papel e apontando para baixo, lembrando que o polegar representa a força magnética, é porque a força magnética está aqui paralela ao plano do papel e apontando para baixo. Então, vamos lembrar, o polegar, ele representa a força magnética, o indicador representa o campo magnético, e campo magnético não é força magnética. E o dedo médio representa a velocidade. E aí, o que a gente fez? A gente colocou o dedo médio perpendicular ao papel, ao celular ou ao computador, aqui na mesma direção da velocidade, colocou o indicador na direção do campo magnético que a gente tinha encontrado, que é para cá. E aí, com isso, a gente obteve que o polegar está exatamente paralelo ao plano do papel e apontando para baixo. Então, a nossa força magnética está paralela ao plano do papel e apontando para baixo. Então, a gente já tinha visto que a força elétrica tem que estar da esquerda para a direita, já que força elétrica é igual a carga vezes campo elétrico e a carga é positiva. E com isso, a gente tinha que ficado entre a letra A letra B e a letra C. E agora que a gente sabe que a força magnética está paralela ao plano do papel e para baixo,